Oi, tudo bem? Hoje vim apresentar o meu relato de experiência. Meu nome é Fabiane Thais Minty. Como professor orientador, eu tive o professor Oberson Dresch. Fiz estágio na turma do 4º ano da Escola São Luís Gonzaga de Cândido Godói. Tive 14 alunos, sendo um com transtorno espectro autista. E minha professora titular foi a professora Rosane Goulart. Hoje vim apresentar o meu relato de experiência, que traz como tema Relação professor-aluno, um olhar com afetividade. Então, a palavra afeto é uma palavra latina. O termo afeto descreve a disposição do indivíduo por algo e muitas das vezes descrito como um sentimento de carinho ou de ternura por alguém ou por algo, seja este positivo ou negativo. Então, venho trazer o afeto, como o afeto pode mudar a educação, como ele pode influenciar no processo ensino-aprendizagem dos meus alunos. Trago a minha experiência, que ela foi uma experiência muito válida, principalmente por construir laços afetivos com os meus alunos. Posso dizer que foi um fator muito importante para a minha não desistência do estágio, porque o que me manteve firme e forte foi a minha relação com os meus alunos. Saber que eles gostavam muito de mim, saber que eu gostava muito de trabalhar com eles, foi essencial para que eu conseguisse estar aqui hoje, finalizando esse ciclo. Conexão professor e aluno. Acredito que, principalmente no pós-pandemia, isso foi e sempre será muito importante. A relação que o professor estabelece com o seu aluno. Ele não é apenas um mediador em sala de aula. Ele deve ouvir o aluno, ele deve ser o companheiro do aluno, até porque hoje em dia a gente aprende quase mais com eles do que eles com nós, né? As crianças sempre vêm com novidades, com experiências que nós hoje já nem conseguimos mais acompanhar, certo? Então, por isso é bom o professor estabelecer essa conexão com o aluno. E então entra a afetividade. Laços afetivos são muito importantes. E eles não querem dizer apenas do carinho, da ternura. Eles querem dizer também da parte do desenvolvimento humano. Isso faz parte de nós e a gente não pode deixar isso de lado. Não podemos mais ver a escola como somente uma escola tradicional. Hoje em dia o ensino vem mudando bastante e, por consequência disso, a gente precisa também se adaptar e entender os nossos alunos. Então, como eu já disse, é fundamental no processo ensino-aprendizagem de todas as crianças e até porque muitos estudos recentes estão trazendo o quão importante é a conexão do professor com o seu aluno. Enfatizar a importância da relação professor-aluno com laços afetivos. Construir um ambiente acolhedor na sala de aula. Eu até utilizei um método de toda segunda-feira, né? A recepção no final de semana tinha um pedágio antes de entrar na sala de aula. O aluno podia escolher se ele queria um abraço, se ele queria um aperto de mão, se ele queria fazer uma pose, né? Enfim. Eles esperavam a segunda-feira, hoje tem pedágio, né? Então, é o professor que constrói o ambiente em sala de aula. Acredito que seja muito importante também para que o aluno volte com desejo de aprender, com desejo de ir para a escola. Não para que seja aquela coisa rotineira de, preciso ir para a escola de novo, né? Que muitas vezes acaba acontecendo, principalmente pelos professores utilizarem a metodologia tradicional. Então, como eu já falei, construí com os meus alunos laços afetivos que foram muito importantes para eles, mas também foram de suma importância para a minha caminhada formativa. Por quê? Foram eles que me motivaram para chegar até aqui. Eles nem sabem disso, mas foram eles. Porque eu tive um vínculo muito bom com esses meus alunos. Poder encontrar eles na rua e pensar, meu Deus, minha professora! Eles vinham correndo, até hoje vêm, né? Eles me encontram na rua e a gente percebe quando a gente sente o carinho deles por nós.
Então, isso é um fator muito importante. Sem afeto, não há interesse, não há liberdade de expressão, nem motivação para desenvolver a aprendizagem como um todo. Também pesquisei sobre isso e é comprovado que essa relação com o afeto, com a afetividade, acrescenta, né, na vida da criança muito mais do que essa vontade de ir para a escola, do que ser carinhoso com a professora. Ele desenvolve também o cognitivo da criança, né? E muito mais que isso, a criança aprende também a se expressar, ela tem mais coragem, ela se sente mais segura diante de um professor que a acolhe bem, né? Por isso que eu também enfatizo muito o ambiente acolhedor que o professor deve proporcionar aos alunos. Trabalhar com afetividade é muito mais que um planejamento pensado nos mínimos detalhes. Sim, como todo mundo sabe, o planejamento nunca é tal e qual como tá na folha, né? Mas trabalhar com a afetividade é vivenciar muito mais aqueles simples momentos que às vezes a gente chega na aula e pensa, não achei que daria tanto vucu-vucu, tanto entusiasmo para tal atividade, porque daí a gente vê que eles se envolvem, então a gente também precisa entrar na onda dos alunos, né? E ali entra o aspecto da relação do professor com o aluno, né? Se o professor, não dá bola, tem que seguir meu conteúdo, senão não vamos vencer até o final do ano, a criança fica limitada, né? Porque o professor pensa no conteúdo e não pensa naquela vivência que os alunos poderiam estar construindo na sala de aula, contando experiências, né, do dia a dia, que também é muito importante que os professores se acostumam a ouvir esses alunos, né? Eles chegam cheios de energias na escola e não dá para pensar em cortar, né? Claro, tudo tem seu momento, né? Mas por isso que eu acho que os mínimos detalhes importam muito, principalmente numa sala de aula, para que não tenhamos alunos excluídos, para que não tenhamos alunos tímidos em relação a compartilhar experiências que muitas vezes podem agregar no conhecimento dos colegas, né? Minha atividade, então, a principal atividade que eu venho relatar de como a afetividade dá um resultado legal no trabalho é quando a gente estudou os meios de comunicação, em especial o gênero textual carta. A gente produziu cartas, a gente fez um sorteio na sala de aula e cada aluno escreveu 2 cartas para 2 colegas, né? E nessas cartas o objetivo era um elogio, né? Fazer toda a saudação que a gente estudou, né? Elogiar a pessoa, falar como ela é, se ela é importante. Enfim, foi uma atividade incrível. Os alunos se empolgaram muito. A gente foi até o correio para postar essas cartas. A gente fez o destinatário, os nomes, tudo completinho, como é uma carta. A gente foi até o correio postar, as crianças conheceram, até nessa foto ali aparece as crianças conversando com o pessoal da agência de correios de Cândido Godói. O pessoal foi muito querido, recebeu muito bem essas crianças. E no dia seguinte, o carteiro veio até a escola para fazer a entrega dessas cartas. E nesse dia foi assim, todo mundo falava, meu Deus, não podemos faltar amanhã, porque amanhã veio o carteiro, veio entregar as cartas, e os alunos estavam muito ansiosos. Então, esse momento foi um momento incrível, porque cada um lendo a parte que o colega escreveu para ele, né, pensava, meu Deus, eu sou assim, gente, ele gosta tanto de mim. E o mais incrível foi que eu, como professora, escrevi uma carta para cada aluno. Eu fiz cartas no Canva, né, cheias de enfeites, e escrevi uma para cada um. Cada um tem a sua personalidade, suas características, então eu escrevi uma para cada um, todas diferentes. E eles se apaixonaram por essas cartas. Teve uns que até, né, chegaram abraçando e, enfim, se sentiram realmente valorizados. E depois, então, a gente teve uma socialização, onde agora eu vou estar mostrando um vídeo. Nessa terceira foto também, vale lembrar que esse menininho ali, ele é o menino autista. Para incluir ele na atividade, como ele não é alfabetizado,
eu propus aos colegas cada um fazer um desenho para ele, porque ele adora desenhos. Ele recebeu 13 cartas, e até tirei uma foto com o carteiro porque ele estava muito feliz. Cada aluno, cada colega então fez um desenho para ele colorido, cheio de figurinhas, e ele então recebeu as 13 cartas. Vendo ele abrindo carta por carta, ele estava muito feliz, dá pra ver no sorriso dele. E também foi uma forma de incluir, né? Porque a gente trabalha com afetividade e deve mostrar que é importante incluir todos. Agora, então, vou passar o vídeo que eu fiz sobre atividade. Ainda lembro quando você estava aqui, abraços apertados que agora percebi. Deixava tudo tão belo, tudo tão belo. Será que sempre é perder pra dar valor? Quero poder voltar no tempo, por favor. Só mais uma chance, mais uma chance. Eu abro a janela e vejo que corri atrás do vento, mas aprendi. As melhores coisas da vida não são coisas, são pessoas, lembranças, momentos. As melhores coisas da vida não são. Deu recorde aí, ó. Melhor se eu tirar uma foto contigo. Descalço no tempo, eu já vi muitos chorarem. É tanto peso na bagagem. Se pudesse, gostariam de voltar no tempo, começar de novo, viver um momento com seus pais, seus irmãos, amigos mais íntimos, o colégio, o amor e até os filhos. A vida passa tão depressa. Se eu pudesse, eu faria diferente. Estaria mais contente, estaria mais presente. No meu futuro eu sei que posso mudar o rumo. Como lembrete, eu coloquei aqui um ambiente afetivamente seguro e acolhedor torna a aprendizagem muito mais significativa, que é o que a afetividade faz no vínculo do professor com o aluno. Esse vínculo, ele pode ser um fator determinante, e muitas vezes para a construção de um ambiente escolar saudável e enriquecedor. Com os laços afetivos que a gente constrói com os alunos, a gente pode tornar o ambiente da escola, não com aquela visão que todo mundo tem da escola, né? Um ambiente de compartilhar experiências, de criar memórias, até porque, principalmente nessa fase de anos iniciais, a gente tem sempre energia. Então, por que não gastar essa energia também na escola, com os colegas, com os professores? Acho que esses laços tornam que seja mais prazeroso ir para a escola, né? E agora, uma parte de uma entrevista que eu fiz com a mãe de uma aluna que exerce a profissão de psicóloga. E agora, uma parte, então, da entrevista que eu fiz com a mãe de uma aluna minha que exerce a profissão de psicóloga. Ela colocou assim: quando os vínculos sadios são estabelecidos, a aprendizagem é facilitada, criando confiança, companheirismo e respeito. Que é o que eu falei, o companheirismo é muito importante na relação professor-aluno, a confiança do aluno se sentir confiante com o seu professor, de se sentir respeitado, de se sentir valorizado, também faz com que ele consiga absorver mais os conhecimentos passados em sala de aula. A afetividade na educação. Ela deve estar presente desde a primeira experiência da criança na escola. É muito importante, principalmente lá no processo de adaptação, porque a criança já entra na escola se sentindo acolhida, né? Se sentindo num lugar seguro, sabendo que não está sozinha, então ela precisa estar na primeira experiência da criança na escola. Auxilia na estabilidade emocional da criança. Aqui um ponto muito importante, principalmente nos dias atuais. A gente vê que a criança, ela precisa dessa segurança, né? Ela precisa se sentir acolhida e então vai ter um prazer para adquirir os novos conhecimentos, né? E também só é estimulada através da vivência que o professor estabelece com seu aluno.
professor como principal figura na sala de aula, né, ele deve estabelecer um vínculo bom com esses alunos, né, porque os alunos veem o professor como uma autoridade. Então, ele que comanda essa vivência, esse vínculo. E aqui, então, eu coloquei no meu relato uma frase do livro Pequeno Príncipe. Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. É isso que eu cativei durante todo o meu estágio. É isso que me manteve firme e é isso que eu sinto que possa, de alguma forma, mostrar para os outros professores que isso faz a diferença na educação, que isso faz a diferença nos dias atuais, né? Não só na educação, na sociedade em geral. E para finalizar, trago o trecho da música de Almir Sater, que identifica esse processo formativo que é vivido. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Ando devagar porque eu já tive pressa e levo esse sorriso porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser carrega o dom de ser capaz de ser feliz.